A Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, está comemorando 10 anos de fundação. Vários eventos estão sendo realizados para festejar a data. Na noite dessa quinta-feira, um momento histórico aconteceu. Os protagonistas da criação do campus Rio Paranaíba se reuniram em uma solenidade de comemoração. A SGTV, com exclusividade, apresenta a íntegra dos depoimentos feitos durante o evento. A noite foi de encontro entre amigos e profissionais, de premiações de concursos literários e fotográficos, mas principalmente serviu para lembrar a luta da criação da universidade, desde a sua ideia até a concretização do sonho. A solenidade foi uma profissão de fé de que a Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, veio para ficar. A mesa de honra foi formada pela reitora da Universidade Federal de Viçosa, Nilda de Fátima Ferreira Silva, o vice-reitor João Carlos Cardoso Galvão, o diretor-geral do campus Rio Paranaíba, Frederico Garcia Pinto, os ex-reitores Carlos Sekeyuki e Luiz Cláudio Costa, os primeiros diretores do campus Rio Paranaíba, Liovando Mariano da Costa e Luciano Baião Vieira, o prefeito municipal de Rio Paranaíba, Márcio Antônio Pereira, o presidente da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, José Luiz Ferreira, além do juiz federal de Viçosa, Rafael Torres, que esteve em Rio Paranaíba para prestigiar o evento. O primeiro diretor eleito no campus, Frederico Garcia Pinto, abriu a solenidade agradecendo os pioneiros do projeto. Hoje é um dia muito especial para o FVCRP. Celebramos nossos 10 anos. É com grande satisfação que recebemos todos vocês aqui hoje. A história que hoje aqui celebramos tem seu marco de memória no dia 25 de julho de 2006. O presidente Lula, juntamente com seu vice José Alencar, assinavam o nosso ato fundacional. Começava a nossa história. Era plantada, naquele instante, a semente de nosso florescer. A decisão de implantação de um campus universitário no Alto Paranaíba, não tenho dúvida, foi acertada. Até então não tínhamos uma universidade federal na região e por ser um lugar estratégico para o país no que tange à produção de alimentos, a UFV se encaixava perfeitamente nesse contexto. Parabéns, Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba. E tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. O prefeito Márcio Antônio Pereira ressaltou a importância da conquista para o município. Para a gente isso aí é um marco. Depois da abertura da solenidade, foi dada a palavra aos pioneiros que ajudaram na criação da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Antes de qualquer coisa, antes de ser professor, antes de ser reitor, antes de ser qualquer coisa, a gente é humano, né? Essa é a parte mais importante. Não adianta eu tentar educar um sujeito que não tem nada de humanidade. Então, nós temos, antes de qualquer coisa, é procurar ser gente, né? Antes de ser doutor, antes de ser qualquer cargo maior que tem por aí. Primeiro, vamos pensar em ser gente. Eu gostaria, nesse momento, de dizer que houve um risco muito grande de vir para cá na época, e esse risco estava na mão de 4 pessoas, basicamente. O professor Carlos Sidiama, o prefeito Jaime Silva, Newton e, menos importante, o Liovando, a quem está falando aqui a vocês. Na realidade, era um risco enorme. Por várias vezes, alguém me perguntou, você é louco de ir para lá? Eu fui perguntado várias vezes, o que você vai fazer lá em Rio Paranaíba? Bom, eu tenho uma razão especial para estar aqui, né? Porque eu sou de Carmo do Paranaíba, né? Logo que eu cheguei aqui, eu tive que apresentar minha carteira de identidade, comprovando que eu era de Carmo do Paranaíba, né? E, evidentemente, eu achei que tinha um débito com a região e que esse era o momento. E como eu fui convidado para assumir, realmente foi um risco bastante grande,
o próprio professor Frederico cita um momento de apagar fogo no campus. E a essa época foi um momento realmente duro, eu ajudando 2 policiais e um vizinho apagando fogo, e tinha um grupo de professores, mais ou menos de 10 a 12, à distância, observando o trabalho de uma pessoa que tinha mais do dobro da idade deles. Esse foi um momento que me deixou bastante preocupado, porque eu, com aquela energia, e achava que era momento dos jovens me ajudar, mas isso hoje não é dia de chamar atenção de problemas desse tipo. Hoje é dia de festa. Nós estamos aqui para comemorar. Mas eu cheguei na cidade de carvão da cabeça aos pés. Alguém tem alguma fotografia disso aí? Meu cabelo sempre branco, né? Seria uma imagem muito interessante, né? Essa. Eu não sei onde ela está em algum lugar. De repente, um dia eu ainda vou encontrar essa foto. É uma foto memorável, né? Foi um dia muito difícil e, evidentemente, isso tudo passa pela cabeça da gente ao longo dessas nossas conversas. Eu, um dia, fui questionado na cidade: o senhor acha que o campus vem para cá? Eu falei: não vem, esse campus já está aqui. A pessoa ainda estava questionando se o campus vinha. Não, ele não vem, ele já está aqui. Então foi um outro momento muito interessante. Mais um outro ponto. Das primeiras vezes que nós viemos aqui, eu disse: nós temos pelo menos 2 chances desse campus que a gente tem que levar em conta. Uma, o campus tem que dar certo, e tem que dar certo, né? E parece que deu, né? E parece, as coisas estão aí mostrando que muita coisa aconteceu, e quando a gente vê tudo que aconteceu durante esses últimos 10 anos, muita coisa aconteceu, a cidade cresceu bastante, né? Há muita coisa diferente. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo que a cidade está cada vez mais pujante, né? Logo no começo, eu me lembro de eu fui acompanhar uma procissão, né? Era uma comemoração de 250 anos de Rio Paranaíba, né? E Rio Paranaíba, realmente, a cidade era pequena, e ainda é, mas ela hoje demonstra, né, algumas características de cidade já em processo de avanço muito rápido. Evidentemente, nós estamos vivendo um momento singular nesse país. Não é hora de ficar reclamando, todos nós sabemos, todas as pessoas aqui acompanham as coisas que estão acontecendo pelo país afora. Esse país, ele se nega a cada momento, do tempo que eu já vivi. A gente passa por crise, mas a gente sai de mais uma e vamos saindo. Mas nós precisamos de refletir um pouco mais sobre tudo isso. Nós precisamos, evidentemente, investir mais nas pessoas. E eu acho, se eu posso, eu gostaria de dizer, uma das piores coisas desse país é o tal do jeitinho brasileiro, né? Nós precisamos rifar isso, precisamos acabar com isso, senão o país sofre várias vezes com o tal do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é terrível. E eu não quero tomar tempo de vocês com as minhas palavras, mas eu tive que ter pulso relativamente forte para começar esse campus. E até ganhei um título muito interessante que eu gostaria de dividir com todos vocês. Eu não sei se eu posso colocar isso no meu currículo de pesquisador do CNPq, mas tenho vontade. Era Coronel do Cerrado, né? Tinha um grupinho que não gostava muito de mim, e às vezes eu chamava a atenção que a gente precisava fazer um campus, começar um campus de uma forma diferente.
e acabaram me dando esse título, e eu fiquei muito satisfeito. Se tem algum que ajudou a fazer essa alcunha, eu queria dar parabéns a essa pessoa, ou esses que estão aí, alguns já foram embora. Eles tinham tanto amor ao campus que foram embora, né? Mas, de novo, eu não vim aqui para chamar a atenção de coisa ruim. Vamos trabalhar na parte boa do campus. Tanta coisa que já aconteceu por aqui, o número de estudantes que já se formaram aqui, isso que nós acabamos de ver. Os meninos dos colégios da cidade, vindo aqui receber seus prêmios, parabéns. Nós temos que começar em vocês, porque nós já estamos, principalmente eu, as tais de bananeira que já deram cacho, né? Então, agora, a nossa esperança é investir mais nos jovens, não só nesses jovens, mais jovens aí, mas os jovens que estão na universidade, nos seus cursos de graduação. Lembrando apenas um aspecto, né? A Universidade de Viçosa, ela gastou um tempo bastante grande para chegar a menos de 1.000 alunos, quando eu e o professor Carlos éramos estudantes lá. Naquela época, a universidade tinha menos de 1.000 alunos. Agora, com menos de 10 anos, ela tem o dobro disso. Quer dizer, aqui está crescendo muito mais rápido. Imagine o dia que a gente for comemorar os 90 anos. Quer dizer, certamente não estaremos aqui para ver, né? Mas eu não posso ter plateia, senão vou falando muito tempo. Eu vou encerrar dentro de pouco tempo, mas eu gostaria muito de parabenizar todos que ajudaram a construir esse campus. Ninguém é mais importante do que ninguém. Não vamos falar o primeiro reitor, o segundo reitor, a reitora, não, todos foram importantes. E cada um sabe na sua cabeça o que fez, né? Cada um pare e pense, né? O que eu ajudei para esse campus crescer e o que eu pus o pé no freio? Eu deixo essa pergunta para cada um. Não só os reitores, mas também os diretores, os pró-reitores. E o pessoal que aqui se encontra no dia a dia na labuta. Eu tenho certeza que daqui mais 10 anos, esse campus vai dar cada vez mais prazer para todos nós da universidade sede da UFV. E nós não temos direito, de jeito nenhum, de fazer um serviço mal feito, porque aqui é um campus. Nós temos uma universidade que está na nossa retaguarda, para que nós não podemos envergonhar a universidade em sentido nenhum, nem nos campi e nem a nossa universidade lá de Viçosa. Então, eu gostaria de agradecer a todos. E eu gostaria de perguntar, principalmente aqueles que chegam aqui, uma vez eu fui fazer uma pequena palestra para as professoras, e eu perguntei, alguém viu o pôr do sol de hoje em Rio Paranaíba? E eu pergunto a vocês, eu vi, de novo, tive essa oportunidade. É um pôr do sol muito bonito, e que muitas vezes vocês têm isso todo dia e não dão nem bola, né? Ah, isso aí todo dia fica bonito, fica o final da tarde muito bonito, e isso é comum, né? Então, é um lugar que realmente eu já tinha, eu retornei a minha família saiu daqui em 59, havia muitos costumes de alimentação, de um monte de coisa, que eu tinha perdido, porque minha esposa é de Juiz de Fora, ela é quase carioca, né? De vez em quando a gente pergunta se em Juiz de Fora eles sentem o cheiro da marisia, né? O povo fica bravo, mas ela não está aqui, que senão eu ia ter que me explicar daqui a pouco. Bom, de qualquer forma, gente, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje e ver que quanta coisa aconteceu de boa, de bem para essa região. E nós estamos de lá o tempo todo de olho no que está acontecendo. Para
fechar de fato, eu ainda continuo com pesquisas aqui com o professor Jairo e o professor Frederico. Temos feito publicações até bastante interessantes nos nossos trabalhos. Então, eu não perdi o contato com esse campus. Eu trato isso aqui com muito carinho, principalmente por conta da proximidade da minha terra, que está logo ali, é quase distância de grito. Muito obrigado a todos por ter me ouvido e uma boa noite para todos. Professores, estudantes, pessoas da comunidade, amigos da comunidade e conterrâneos por adoção de Rio Paranaíba, representante aqui de instituições. Realmente, 10 anos, eu tenho que agradecer muito de ter participado durante 4 anos e 8 meses desse processo de implantação do campus de Rio Paranaíba. 4 anos e 8 meses é quase uma metade desse período. E eu agradeço porque quando recordo o que aconteceu durante esse período, eu acredito que foram coisas mais boas do que coisas ruins. E é um momento, como disse o professor Leovando, cada um sabe do que fez e cada um sabe do que passou aqui e que valeu a pena realmente. Quando eu agradeceria principalmente a Deus que me deu essa oportunidade, que eu acho que foi uma oportunidade muito enriquecedora para mim como profissional, como gestor da universidade pública, e a minha família também, minha esposa e meus filhos, que tiveram a minha ausência durante esse período. Agradeço também os 3 prefeitos de Rio Paranaíba, que eu passei. O Jaime Silva foi um grande companheiro, tenho a lembrança dele que ele me deu até hoje, lá bem guardada, e sempre estou lembrando dele, do Jaime. O processo começou com ele lá no INCRA, numa primeira conversa entre eu, ele e o Nilton, no gabinete do INCRA, uma conversa que foi importante para o desenrolar das coisas que viriam. Agradeço muito ao companheiro João Gutenberg, que foi o prefeito que mais tempo eu convivi. E dou esse exemplo, professora Nilda, lá em Viçosa, quando eu ainda prego a aproximação, né? Nós estamos com a universidade completando 90 anos e às vezes ainda temos dificuldades da conversação, da comunicação entre a administração da universidade com o poder municipal. Enquanto que aqui, raramente era um dia que eu não conversava com o João, com o Gênio ou com o Marcinho. Assim, um telefonema, sempre nos encontrávamos para tratar de assuntos comuns. Evidentemente que um campo em implantação, como é o caso do Rio Paranaíba, uma cidade pequena, uma história que se parece muito com a história de Viçosa, que foi implantada também numa cidade pequena, com todas as limitações da época. Enfim, agradeço ao Marcinho pelo período. Então, atravessei praticamente 3 administrações municipais e fui muito feliz nessas 3 administrações. Agradeço também a todo o corpo docente, a todo o corpo de servidores durante o tempo que estive aqui, os professores, daqueles professores, os técnicos administrativos, aqueles que participaram comigo na administração, aos alunos, aos estudantes. Agradeço, professora Nilda, especialmente ao professor Luiz Cláudio Costa, que inicialmente me convidou para vir para esse campus, e a professora Nilda, que me manteve também até completar os meus 4 anos e acabei ficando mais 8 meses, mas que, né, teve essa confiança em me deixar a oportunidade, né, de completar o tempo aqui. Agradeço e gostaria que transmitisse, professora Nilda e professor Luiz Cláudio, a todos os pró-reitores da época que me deram apoio durante o meu tempo aqui, a todos os diretores, a administração local, nossos diretores, os nossos chefes de institutos, todos os funcionários que participaram comigo. E uma coisa importante, o agradecimento também à comunidade do Rio Paranaíba, que me otorgou o honroso título de cidadão honorário de Rio Paranaíba. Que eu, apesar de não honrar com minha presença física aqui no município, mas sempre tenho honrado nas minhas boas recordações,
nas minhas comunicações com alguns amigos daqui e sempre contando boas coisas do Rio Paranaíba. Então eu tenho um carinho muito especial com o povo do Rio Paranaíba. A Câmara dos Vereadores do Rio Paranaíba, que toda proposta que levei a essa Câmara era 8-0, nós conseguimos unificar a política de Rio Paranaíba em prol do programa de campos do Rio Paranaíba. Certo, Marcos? Toda proposta que caiu dentro da Câmara era 8-0. Então, agradeço muito aos vereadores durante esse período. Agradeço aos políticos que aqui me ajudaram também, ao Gilmar Machado, Reginaldo Lopes, que tiveram participação efetiva, juntamente com o professor Luiz Cláudio, no recurso que nós conseguimos para a compra desse terreno aqui, que garante o futuro e que dá essa garantia que o campus de Rio Paranaíba pode crescer para alcançar, no meu modo de ver, arriscaria 10 mil alunos no futuro, sendo ainda um campus ligado à Universidade Federal de Viçosa. 10 mil alunos não é muito. O exemplo aqui perto de nós está o campus de Catalão, que tem 10 mil alunos e é vinculado à Universidade Federal de Goiás, que a sede é em Goiânia. A distância que existe de Rio Paranaíba com Viçosa também não é um impasse. A UFMG, ela tem campus em Montes Claros. A Universidade Federal de São João del Rei tem campus em Divinópolis, tem campus em Sete Lagoas. Todas as universidades federais se tornaram multicamp. Também ao Paulo Pial, que sempre esteve presente, ao Elmiro Nascimento, que sempre esteve com sua presença aqui no nosso evento, Tony Andrade, não é? E, enfim, todos eles tiveram uma participação muito importante. É um momento muito emocionante para mim e, mais uma vez, eu agradeço e vou parar por aqui porque eu estou me emocionando mais ainda, mas digo para vocês que, para mim, foi uma dádiva de Deus que me deu a oportunidade de passar esses 4 anos e 8 meses e dar uma contribuição para a formação desse campus, que tem tudo para crescer. Obrigado. Saudar a mesa, nossa magnífica reitora, professora Nilda, nosso vice-reitor, professor João Carlos, nosso ex-reitor, professor Cediama, nosso diretor, professor Evandro. Uma saudação muito especial ao Rafael Torres, esse jovem brilhante juiz viçosense, amigo familiar nosso, e em especial ao Frederico, que tem essa oportunidade de, nesse momento, nos brindar com essa comemoração que serve, como nós vimos, para nós nos emocionarmos, para nós refletirmos e para nós agradecermos. Uma saudação também à nossa diretora, professora Goretti, importante também na consolidação desse campus, e ao Newton, nosso Jim Carter, assim era chamado lá em Viçosa, tinha cabelo, né, Newton? O momento é de reflexão e agradecimento. E eu quero pedir emprestado ao professor Tiago. O Tiago está aqui, né? Nós conversávamos hoje cedo e o Tiago, ele dizia que estava conversando com a turma dele, uma universidade, uma academia. Hoje nós temos 2.000 estudantes nessa casa, 130 professores, 84 servidores. Academia, pulsante, pensando no Brasil. E os estudantes, no momento que nós estamos vivendo no Brasil, os estudantes desiludidos com a política e criticando a política. Eu queria saber, quem se desilude com a política, qual é a outra forma de nós governarmos um país? Se alguém me der a resposta, eu até abandono a política também, que eu tenho as minhas restrições. Mas qual é a outra forma de nós governarmos um país, senão com política bem feita, com disputas ideológicas, com projetos, né? Com correção, com seriedade, mas é a política. E ele respondeu para os alunos desse: e esse campus aqui não é fruto da política? Por que vocês estão falando mal da política? Essa aqui é a boa política que nós queremos nesse país. E essa é a verdadeira boa política que nós queremos que esse país faça. Em todas as oportunidades que eu tive de tratar desse campus, todas as pessoas trataram com profunda seriedade, de forma republicana. Jamais houve qualquer interesse secundário. Todos buscavam o bem dessa região. Todos buscavam aqui a implantação de um campus que gerasse benefícios para a nossa sociedade. O nosso presidente Zé Alencar, quando nós o convidamos para vir aqui, estava eu na reitoria de Viçosa, vocês se lembram disso, em 2010. Ele já estava doente, mas veio
fez um discurso belíssimo, deu uma aula magna belíssima, e entre as coisas que ele disse o seguinte: olha, Rio Paranaíba tem um povo maravilhoso, tem uma riqueza natural exuberante. O Nilton hoje me falava, aqui tem uma coisa diferente, porque tem solo, tem água, tem o clima. Agora, nós teremos um antes e um depois desse campus. Quem vê as fitas daquela época vai ver ele falando isso. E hoje, nós temos a oportunidade de verificar que isso é verdade. Então, essa é a boa política que nós queremos nesse país, que valorize a educação, que valorize o bem público, que dê oportunidade aos nossos jovens de estudar e de ter acesso ao ensino superior. A reflexão é que tem momentos na nossa vida que nós escolhemos, e tem momentos que a vida nos escolhe. Em todas essas duas situações, nós temos que ter coragem, nós temos que ter discernimento e nós temos que ter humildade. O professor Carlos Sediama, o professor Leovando e outros foram escolhidos naquele momento, e o professor Leovando falou, olha, tinha um risco, foi uma escolha. Eles chegaram, o Nilton conversou, o Zé Alencar, mas eles tiveram coragem, discernimento, determinação e deram a sua contribuição para que esse campus fosse implantado. É isso. Não é? Era um momento que, olha, e agora nós temos que escolher. E é preciso uma certa ousadia, não é? Mas a ousadia refletida. E quando nós estamos na disputa política, isso é natural e importante que nós tenhamos disputas políticas para a gente avançar. O mundo é assim, o mundo democrático é assim, né? Senão nós vamos ficar sempre num sistema ditatorial. É natural que as políticas ocorram, que as discussões ocorram, que os projetos sejam debatidos. Mas quando nós temos uma visão madura e olhamos para trás, nós vamos verificar que nenhum projeto político constrói nada sozinho. Não é um processo de contribuições. Contribuições que são feitas com correção e com honestidade, com determinação, tá? Com trabalho, com solidariedade, com perseverança. Essa é a grande reflexão nossa que nós estamos vivendo aqui hoje. O professor Carlos pegou o empreendimento difícil com coragem, com a sua equipe. O professor Leovando veio, deu a sua contribuição. Um momento importante de fazer, porque todos nós sabemos, ou pelo menos teoricamente, o que constrói uma boa instituição de ensino superior. Essencialmente pessoal. Nós temos que ter professores e servidores bem comprometidos. Infraestrutura. Projeto pedagógico e gestão. É isso. Se nós tivermos isso, nós teremos uma boa universidade, uma boa escola, não é? Simplificando o que é complexo, mas é isso. Depois nós temos toda a interação, aquilo que acontece fora e dentro da comunidade universitária. Eles fizeram isso com muita seriedade, a seleção de pessoal, investimento, os passos iniciais. Nós entramos com essa responsabilidade, não é? De dar continuidade a um trabalho belíssimo que vinha sendo feito, a um trabalho desafiante, porque não é fácil. Nós temos a distância geográfica, nós tínhamos as dificuldades, não é? Financeiras e econômicas do nosso país, e eu me recordo de algumas coisas que, quando a gente diz que é de agradecimento, é agradecimento por termos a oportunidade de ter participado disso com muita humildade, né? Porque a vida nos escolhe e nos coloca em determinados cargos, que muitas vezes nós buscamos, nós escolhemos, mas nós temos que ter a humildade de entender que nós estamos ali para servir e buscarmos fazer o melhor, apesar das nossas imperfeições. Me recordo de alguns casos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles foi a construção desse prédio. Esse prédio, nós tomamos uma decisão à época, que eu me recordo, com certeza a Nilda vai se recordar também, e o Baião, nós, Gorete, empenhamos 12 milhões desse prédio de uma vez só. Tem que fazer esse prédio. Porque você sabe que muitas vezes na gestão você pode empenhar a parte. Falei, não, vamos empenhar de uma vez só, que aqui a gente não pode correr risco. Nós tínhamos que fazer isso. Depois, quando o professor Luciano Baião, depois de uma conversa com o Nilton e com outros líderes aqui da comunidade, chegou para mim e disse assim, olha, eu acho que nós devemos deslocar o campus mais para próximo da cidade. Eu disse para ele, me explica um pouco esse projeto. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, que acho que eu já disse para ele. Quando ele começou a me explicar o projeto, eu não acreditei no projeto. Eu achei que não ia dar certo. Mas eu me comprometi. Você lembra, Nilton? Acho que eu cheguei a comentar. Eu falei assim, gente, a chance de dar certo é pequena. Mas eu falei com ele, tá bem, se você conseguir, ele falou que as pessoas iam se juntar e dar uma área, tal. Eu falei, tá bem. Se você conseguir, eu consigo o resto. E ele conseguiu. E eu me recordo que no final de dezembro, nós fomos ao Ministério da Educação e conseguimos 5 milhões para inversão financeira. Não era fácil. 5 milhões hoje é difícil, imagina naquela época.
conseguimos 5 milhões para inversão financeira e compramos essa área que está aqui. Ou seja, você tem um processo construído e as pessoas trabalhando. Depois disso, nós tínhamos a dificuldade. Nós falamos de pessoal, o pessoal estava cada vez sendo mais qualificado para o campus. Nós estamos vendo aí os professores e os servidores, desde o seu início, altamente comprometidos, né, com a causa e com a casa. Nós tínhamos que trabalhar em infraestrutura. E aí, por uma escolha, e também a vida nos escolhendo, eu tive a oportunidade de ir para o Ministério da Educação, onde tive na Secretaria de Educação Superior, depois no INEP, depois na Secretaria Executiva, e por algum tempo exercendo como ministro interino, e tive a oportunidade de Frederico, com toda a sua seriedade, demandar as questões para o campus Rio Paranaíba. A professora Nilda sempre com ele, e nós tivemos a oportunidade, eu vou falar em números aproximados, que isso é importante para que se veja o quanto se está desenvolvendo aqui na região. Nós tivemos para o restaurante universitário, para os laboratórios de ensino. Ultimamente, agora acho que foi 3,4 milhões que nós liberamos para cá. Acho que uma das últimas liberações que nós fizemos. Mas antes disso, esses 2 prédios foram algo em torno de 20 milhões já liberados para cá, para continuar as obras. Ou seja, isso é importantíssimo para a região, mas não é importante para a região pela estrutura física, porque ela seria vazia se não tivesse um grande projeto pedagógico e pessoas que vão gerar bens intangíveis. Porque tem os bens tangíveis e tem os intangíveis. A Universidade Federal de Viçosa, que completa 90 anos, o Brasil é o grande responsável pela ciência de agricultura tropical no mundo. Não existiria ciência de agricultura tropical no mundo se não fosse a participação do Brasil. E não existiria a ciência de agricultura tropical no Brasil se não fosse a UFV. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa intangível, é difícil você medir a contribuição que é dada. Não é só o número de formandos, não é só o prédio, não é só os empregos, não é que se gera, mas é aquilo que se faz para o crescimento do país. E eu não tenho dúvidas que o campus Rio Paranaíba, com a oportunidade que nos deu, né, de termos participado desse processo, já está contribuindo e irá contribuir muito mais, não só para a região, mas para a reflexão e para os avanços que o Brasil precisa. Eu tenho também uma demanda a fazer. Eu acho que nós precisamos, viu, Frederico, avançar, viu, Nilda, avançarmos um pouco mais. A Nilda se recorda que eu falava isso sempre no Ministério da Educação. O nosso compromisso com o ensino médio e a educação básica nesse país. São 50 milhões de jovens que precisam que as nossas universidades participem mais efetivamente. Talvez um dos desafios, pensar, nós já temos aqui bons cursos de bacharelado, talvez caminharmos para as áreas de licenciatura para atuarmos mais na melhoria da educação básica da nossa região e do nosso país. Tenho também um grande orgulho de ver e uma felicidade de ter sido o primeiro paranaense da turma de formandos dessa casa, foi em 2011. E aqui pude refletir com aqueles poucos formandos da época, hoje nós temos um número de formandos muito maior. Muito obrigado a todos vocês que participaram e construíram essa história. Vou ler aqui o que eu pude coletar em alguns momentos que eu tive enquanto ainda estava lá em Viçosa, e lembrando também do que aconteceu quando pensamos em criar aqui o campus de Rio Paranaíba. A memória ainda, apesar de já passar 10 anos, grava muito bem uma visita que o prefeito Jaime Silva me fez porque ele me conhecia aqui da região, do nosso trabalho aqui, plantando experimentos de soja, de algumas outras culturas, e dessa conversa e desses encontros, ele foi me visitar em 1999, não sei se é 98 ou 99, ele era o prefeito naquele período, e depois ele ficou um tempo fora da prefeitura e reassumiu novamente. Em 2004, em 99 eu era o vice-reitor, e em 2004, então, eu me elegi reitor da UFV, com o vice-reitor Cláudio Furtado Soares, e foi em 2005, então, que vejo novamente chegando o prefeito Jaime Silva, já não sei se é a terceira
terceiro mandato, né? Foi com muita alegria que eu ouvi adentrando a minha sala, e dessa vez o Jaime vinha guarnecido de mais pessoas, né? O Newton já havia recomendado a ele a visita à nossa universidade, logicamente com a grande tendência que ele tem como ex-aluno da nossa instituição, e acompanhado também do Tepira, o Valdemir, o vice do Jaime Silva. Até estava falando com ele que ele não vai ser conhecido com o nome dele, né? Ele vai ser conhecido como vice, pelo menos por mim, né? O vice do Jaime. Falando no nosso saudoso Jaime Silva, gostaria de cumprimentar aqui os seus familiares, externar realmente a saudade grande que eu sinto dele. Bom, pensando então nos benefícios que a vinda de uma universidade, um campus, traria aqui para Rio Paranaíba, o nosso prefeito Jaime Silva, então, imaginou, logicamente, conversando com as lideranças regionais também, os políticos, né, de que não seria muito bom para Rio Paranaíba transformar o Campus 1 ou as futuras instalações de um colégio agrícola numa penitenciária, né, ou num educandário diferente, né? Então ele preferiu que se transformasse aquilo num campus universitário e foi então conversar conosco. Então aquela ideia de trazer para cá a penitenciária realmente não seria uma coisa muito boa para a cidade. Ao invés de colocar gente na cadeia, é melhor encontrar o serviço nobre, né? Evitar que as pessoas se encaminhem para lá, né? Acho que o nosso meritíssimo juiz Rafael vai concordar comigo. De pronto, então, nomeei uma segunda comissão para visitar aqui a área oferecida, porque já em 1999 havíamos também instituído uma outra comissão que havia dado um parecer mais ou menos assim, não muito seguro, da colocação dos pés aqui da universidade em Rio Paranaíba. Apesar do excelente trabalho que os nossos professores haviam já conduzido na região, mas a universidade, sempre muito cautelosa, preferiu realizar novos estudos. Naquela época eram 450 hectares. Essa segunda comissão, então, encontrou aqui uma pequena cidade, 8.000 habitantes, em torno, pouco mais de 8.000 habitantes. Daqueles 450 hectares de 1999, apenas 44,5 hectares, mas, logicamente, que as coisas haviam mudado bastante. A própria tecnologia do ensino havia se alterado bastante e ficamos, então, com aquela ideia de que seria bastante favorável instalarmos aqui o campus da UFV. Mas, nesse tempo também, havia a intenção de transformarmos a SEDAF, a Central de Desenvolvimento Agrário e Florestal, cidade próxima a Belo Horizonte, uma área de ensino médio e de experimentação da nossa universidade, num campus universitário. E isso fez com que atrasasse bastante os trabalhos de aprovação no Conselho Universitário da nossa universidade, a criação do campus aqui em Rio Paranaíba. Mas no dia 22 de maio de 2006, então, 22 de maio, em Viçosa, é dia de Santa Rita, um feriado bastante significativo. Nós, então, convocamos o Conselho Universitário para uma reunião em Florestal. Essa reunião, então, foi bastante importante. Pedimos ao professor, esqueci o nome dele,
o diretor da época, Calil, professor Calil, a fazer uma exposição das potencialidades de Florestal para ser transformado num campus. E o Conselho Universitário, então, naquela data de 22 de maio, decidiu por transformar a nossa CEDAF em campus universitário. Por que é que tivemos que fazer isso? Porque Florestal já era uma área da nossa universidade. Já contava com professores, servidores técnico-administrativos, os estudantes, e nós pensamos que seria até mesmo um desrespeito criar um novo campus, esquecendo das pessoas que lá já estavam. Então, gastamos um tempo para convencer a todos que lá seria realmente um campus também muito importante. E, consequentemente, após a aprovação do campus em Florestal, 2 meses após, conseguimos que o Conselho Universitário aprovasse a criação do campus de Rio Paranaíba. Então, na reunião do dia 25 de julho de 2006, por unanimidade, conseguimos a aprovação da criação deste campus. Depois vieram os trabalhos para a sua implementação, né? Nós pensamos numa pessoa bastante conhecedora das coisas da agricultura, uma pessoa de alto conceito acadêmico, não apenas em Viçosa, mas também em Brasília e em outros locos do nosso país, para que pudéssemos, já de início, ter um campus com um conceito praticamente nacional. Convidamos, então, o nosso ex-colega técnico agrícola, depois do ensino superior, depois de mestrado, doutorado, etc., né? O professor Leovando. O professor Leovando, inclusive, me fez pensar muito em P.H. Rolfs. P.H. Rolfs foi o nosso primeiro diretor lá em Viçosa, né? Ele foi o responsável para a implementação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária lá em Viçosa, né? Inclusive, essas 4 letras, depois transformadas em 4 pilastras, né, que dão entrada ao campus de Viçosa, e agora nós temos também as 4 pilastras aqui em Rio Paranaíba. E de lá, então, vieram as 4 letras ESAV, significando aí estudar, saber, agir e vencer. O professor Leovando, eu sabia que ele seria bastante rigoroso, né? Aquele apelido foi bem aplicado, acho que foi bem escolhido pelos seus amigos, né? Nós pensamos o seguinte: precisávamos que o campus de Rio Paranaíba começasse com o pé direito, né? Não apenas com o direito, mas também com o pé esquerdo. E dessa maneira, implementou-se aqui uma pedagogia bastante rigorosa. Lembrei muito bem também, quando P.H. Rolfs chegou em Viçosa, nos idos de 1922, por aí, ele realmente pensou também na pedagogia a ser aplicada, tanto com os professores, servidores, mas também com os alunos, né? Daí a reclamação, né? Muitos não compreenderam que nós teríamos que começar bem começado aqui na nossa Universidade Federal de Viçosa, lá de longe, né? Lá de Rio Paranaíba. Conseguimos tanto sucesso que hoje, ao ouvir as estatísticas aqui do campus, ficamos realmente muito satisfeitos, né? Muito satisfeitos em ver que aquilo que se pensou para o campus foi, inclusive, até suplantado, né? O campus está crescendo, não apenas no tamanho, mas principalmente na qualidade. E a nossa universidade sempre tem primado pela qualidade das coisas que ela faz. Mas, então, gostaria de novamente reafirmar que me sinto ainda bastante
contente com o que... toda vez que eu venho aqui, sinto uma alegria bastante grande em ver as pessoas de Rio Paranaíba. Ainda guardo a lembrança daquela cidadezinha de pouco mais de 8 mil. E hoje, quando cheguei, encontrei as primeiras pessoas, indaguei se será que realmente foi bom para os habitantes, né? As pessoas que originalmente residiam nessa cidade. Será que foi boa a vinda? Foi bom para a cidade, ou foi bom para as pessoas a vinda do campus da UFV para Rio Paranaíba? Né? É uma pergunta, né? Uma pergunta que a gente sempre se faz, mas logicamente há 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, pensávamos que seria muito importante a vinda da nossa universidade para cá. Esta região, né, é muito desenvolvida, logicamente que também contou desde da sua transformação do agronegócio com a contribuição da universidade. É também um orgulho pessoal, né, dos nossos trabalhos individuais aqui na área de pesquisa com o desenvolvimento da cultura da soja, não apenas nessa região do Alto Paranaíba, mas também de todo o Brasil Central e também de outras regiões do país. Mas é uma contribuição que, por intermédio de nossos servidores, então, alunos, ex-alunos, professores, damos ao nosso país. Gostaria, então, de dar os parabéns a vocês, professores, técnicos administrativos, estudantes, a comunidade. Quando estávamos deixando a reitoria, tive a oportunidade de comparecer aqui e pedir para que a liderança da cidade, da comunidade, sempre olhasse com carinho o campus da UFV. Ele tem o nome de campus da UFV, mas, na verdade, é um campus de Rio Paranaíba. Então, quando estamos lá em Viçosa, eu costumo dizer aos prefeitos e assim por diante, a cidade tem a Universidade Federal de Viçosa. Então eu falo, Viçosa, senhor prefeito, Viçosa tem a Universidade Federal de Viçosa. Não é a Universidade Federal de Viçosa que tem a cidade. Então, esse pensamento eu acho que pegou muito bem aqui em Rio Paranaíba. Né? E quando, então, houve necessidade de o próximo diretor do campus, o professor Baião, estar aqui conversando com vocês, realmente encontrou um terreno muito fértil, né, para que se conseguissem os grandes avanços que foram acontecendo nos anos posteriores. Então, novamente, a vocês, os nossos parabéns. Parabéns à comunidade de Rio Paranaíba, também de São Gotardo e outras cidades vizinhas, né? Mas, em especial, gostaria de, novamente, cumprimentar o nosso amigo Newton, né? Sempre aí presente, sempre dando aperto, mesmo a gente fora da reitoria, e continua apertando a gente, pensando que a gente né? Serve para alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, Newton, agradeço aí sua presença também, né? Sempre nessa luta, sempre pensando na nossa universidade. E sabemos também que nós dois sentimos muito a falta do Jaime, né? Felicidades, então, a todos. Parabéns para vocês nesses 10 anos. Muito obrigado. Nesse 2016, a Universidade Federal de Viçosa está comemorando 90 anos. A reitora Nilda de Fátima e o vice-reitor João Carlos Cardoso, principal responsável pelas comemorações, também se pronunciaram durante a solenidade. Toda a comunidade aqui de Rio Paranaíba, discentes, docentes, técnico-administrativos, servidores terceirizados, a nossa mesa, a professora Nilda, nosso diretor-geral, professor Frederico, o nosso reitor, ex-reitor da UFV, professor Carlos Sediama, colega de departamento, meu professor também. Falei sua idade, hein, professor? O ex-reitor também, professor Luiz Cláudio Costa, atleticano, está feliz, né? O diretor-geral do campus de Rio Paranaíba, o
diretor, professor Liovando Marciano, agora que a gente ficou sabendo que eu achei que era só coronel, mas era coronel do Cerrado, tá bom, professor, muito justo, né? Diretor-geral do campus UFV, o ex-diretor, professor Luciano Baião Vieira, meu professor também, colega lá da universidade, prefeito municipal, Márcio, nosso juiz federal, Rafael, doutor Rafael, nativo também como eu, todos os diretores aqui do campus, todos os chefes de institutos, professor Algoretti, diretor de Ciências Biológicas, o Nilton, colega lá de agronomia, de Universidade Federal de Viçosa, e ele era chamado de Jimmy Carter, né? Parecia bastante com o nosso presidente americano, ou pelo menos tinha alguma coisa em comum, né? Bem, eu estou falando aqui como presidente da comissão das comemorações de 90 anos. Então, quando foi instituído essa comissão, a professora Nilda falou comigo, vamos fazer uma comissão assim, de pessoas que gostam de festa, né? E falou assim comigo, eu perguntei para ela, mas e o recurso? Não, vai ter que fazer com parceria, recurso não tem. Mas nós fizemos uma grande reunião lá na UFV, no campus Viçosa, e a gente selecionou pessoas, principalmente que gostam de festa, né, meninas? Mas também de muita dedicação, muito amor e carinho pela UFV. E a gente, durante os acontecimentos reunidos lá para discutir os 90 anos da UFV, 10 anos do campus Rio Paranaíba e os 10 anos de curso superior do campus Florestal, a gente viu realmente que foi com muita dedicação, com muita criatividade, que a gente conseguiu fazer, estamos fazendo essas comemorações. E eu gostaria que todos a gente pudesse aplaudir aqui as nossas colegas, a Tamires e a Kelly, que realmente organizaram toda essa cerimônia que está aqui e se dedicaram bastante. Uma salva de palmas para elas, que realmente participam da nossa comissão com bastante dedicação e amor também ao campus aqui. O professor Carlos falou que aqui o campus de Rio Paranaíba tem as 4 pilastras. Primeira vez que eu vim aqui, professor, que eu vi as 4 pilastras, a gente não tem jeito. É uma emoção tão grande você passar ali, principalmente que eu sou viçosense. Eu falo nativo, como nos chamam lá, né? Então a gente passa a ver as 4 pilastras, a gente sabe o quanto que a UFV se desenvolve e agora se abriu fronteiras. E quando nós discutimos qual seria o tema dessa comemoração de 90 anos, de 10 anos aqui, 10 anos de Florestal, primeira coisa que nós pensamos, aquela UFV, aquela escola superior de agricultura e veterinária, ela se transformou nesses 90 anos. Então ela saiu de escola para uma universidade multicamp, e levando 3 metas sempre: diversidade, integração e excelência. Então a gente pôde unir todos nessa condição. E a UFV realmente, para mim que passou todos esses anos lá em Viçosa, sei o quanto que a universidade faz diferença numa cidade, né? Quem conheceu Viçosa há 10, 12 anos atrás, pode ver que hoje ela se transformou. E isso está acontecendo aqui, o prefeito já nos falou que 10 anos praticamente a cidade multiplicou por 4. E é isso, a universidade transforma as pessoas são capazes de transformar uma região. E quero dizer que a gente está muito feliz de estar aqui em Rio Paranaíba, né? Então a gente fica muito emocionado de ver esse campus crescendo, pujante, e a gente está se dedicando por ele. A nossa administração, da professora Nilda, da qual eu faço parte, está se dedicando muito para que a gente consiga concluir a expansão toda que a gente quer para aqui. Quem dera, em menos tempo que a UFV Campus Viçosa, que o campus UFV Rio Paranaíba consiga ter 10 mil alunos. Isso aqui vai ser muito importante. E a geração que está aqui, com certeza faz parte dos pioneiros, vão ficar na história, né, do que passou. Então, dos pioneiros, eu gostaria de parabenizar o Alisson aí, número 1, né? Não é a cerveja, mas é o número 1 aqui de Rio Paranaíba. Parabéns, e representando todos nós, discentes, docentes, técnicos, que fazem esse campus aqui. E uma coisa que a gente fez com muito carinho foi o concurso literário.
E o concurso literário está acontecendo no campus Viçosa, aconteceu aqui no campus Rio Paranaíba e vai acontecer no campus Florestal. E a gente fica muito feliz de ver os meninos escrevendo sobre a UFV, já fazendo parte da vida deles, que vão conhecer a universidade, vão sentir quanto que vai mudar a sua infância, sua adolescência e sua meta de chegar ao curso universitário. Então, parabenizar de novo a Camille, né, a Rafaela, e descobrir aqui Matheus Galvão. Então, tem algum parentesco comigo aí. Mas eu não influenciei nada, viu, Matheus? Realmente você mereceu ganhar o concurso. Então, eu gosto de dizer que parabéns para Campus Rio Paranaíba. A gente deseja parabéns ao Campus Florestal, também ao Campus Viçosa, com 90 anos. E eu costumo dizer sempre, quando eu venho aqui nas colações de grau, a UFV somos todos nós. Então, não tem diferença. Sempre que eu falo, a UFV somos todos nós. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes. Dizer da alegria que é uma noite como essa. Uma noite memorável, que com certeza vai ficar na memória de cada um de todos nós. Comemorar 10 anos parece muito pouco, mas é um tempo que na vida de uma instituição significa abrir seus primeiros caminhos. E abrir seus primeiros caminhos não é fácil. Por isso eu vou permitir que, antes de saudar a mesa, eu cumprimente a cada um dos nossos docentes, a cada um dos nossos servidores técnico-administrativos, a cada um dos nossos alunos que acreditaram nesse campus quando tudo era muito difícil. Quando vocês ainda estavam lá no CRP 1, num prédio, uma edificação pequena, onde faltava internet, onde vocês tinham um telefone só, o telefone ficava no local central. Então, é um início que vocês que fizeram essa história vão ficar para sempre. Eu sempre digo isso. Lá em Viçosa, e é claro, a gente sempre traz a UFV de Viçosa como exemplo, porque vocês também são muito similares. Lá no campus de Viçosa, no prédio que a gente chama de principal, nós temos várias fotos daqueles que foram pioneiros também. Quando aquela reta era não calçada, quando se chovia era barro, quando fazia sol era poeira, da mesma forma que aqui. Me lembro, quando mudou-se para esse campus, havia ali um lanche, um espaço para isso, e a grande reclamação, professora, nós não podemos sentar lá, porque se está barro, nós não conseguimos chegar, se chove. Se tem sol, tem poeira demais, aqui é muito plano, venta muito. Então, isto, claro que vai ficar na memória de todos nós. Claro que todos têm muita história para contar e terão. Por isso, eu quero dizer a esses pioneiros, claro que alguns se foram por uma série de razões, porque trocaram, porque conseguiram ir para espaço, né, mais próximo de casa, por uma série de razões. Mas a eles também, que deixaram esse campus, nós também queremos que sejam lembrados nesse momento. Vocês fizeram esses 10 anos e vão continuar fazendo por muitos e muitos anos, né? Até que, claro, a gente tem a merecida aposentadoria. Então, quero aqui agradecê-los muito e parabenizá-los. Porque se hoje nós podemos comemorar 10 anos, é claro que aqui nós agradecemos imensamente aqueles que tiveram, né, a lucidez, que foram visionários, que trabalharam para que esse campus pudesse ser implantado. Mas nada disso teria sido possível se não houvesse o compromisso, a dedicação, o carinho e a vontade de que esse campus pudesse inicialmente comemorar um dia, um mês, um ano e agora 10 anos. Então, a todos vocês, gostaria muito, e já falei, já dei como sugestão, que vocês pudessem tirar fotos e colocassem, porque vocês estão construindo uma história. E em universidade, diferente de empresas,
muito dificilmente, nunca ouvi falar de uma universidade especial federal que entrasse em falência. Então, quando se deu um presente a esta cidade de uma universidade, vocês podem ter certeza que ela será para sempre. Ela só crescerá. E é a partir de vocês que essa universidade se implantou. E, claro, aqui ela fará uma bela trajetória. Nós temos todos muito certeza disso. E é claro que nós queremos agradecer aqueles que tiveram essa visão, aqueles que lutaram, aqueles que não tiveram nenhum medo de vir, de implantar, né? Como vocês não tiveram. Então, agradecer muito ao professor Carlos Sediama, juntamente com o professor Leovando, que foram aqueles que lutaram, aqueles que tiveram, que vieram dar os primeiros passos, que levou ao Conselho Universitário essa aprovação, e daqui agradecer a todos os membros daquele conselho, que, claro, como dito aqui, por unanimidade, criou-se esse campus. Então, a este conselho também, aqueles que estavam, que discutiram, que refletiram e que, claro, fizeram uma aprovação para que esse campus pudesse existir. Então, o professor Carlos Sediama, que presidia aquele conselho, em seu nome, como reitor e como presidente daquele conselho, parabenizá-lo por essa visão, né? Por essa vontade, por esse acreditar nessa região. Agradecer muito ao professor Leovando, também, né, como diz, com todo o risco, ele larga a sua família e vem, mesmo sendo próximo à sua cidade, mas ele vem com essa vontade, com a sua experiência, um professor dedicado na universidade, um grande pesquisador e que vem para aqui trazer todo o seu conhecimento, toda a sua vontade de, claro, de coordenar os trabalhos naquele momento. Agradecer muito ao professor Luiz Cláudio, que após, né, o professor Sediama assume o campus com todas as dificuldades, né? Como vice-reitor, acompanhava a sua luta, a sua vontade de que esse campus pudesse expandir cada vez mais. E não deixou em nenhum momento, dentro dos 2 anos que esteve como reitor e depois nas funções no MEC, de abrir portas para que esse campus pudesse crescer. E juntos, né, nós fomos caminhando para que esse campus pudesse ter sua comemoração de 10 e com certeza de muitos mais. Quero aqui agradecer ao diretor Luciano Baião. Foi também um grande desbravador, né? Com a vontade de sempre avançar cada vez mais. E aqui o professor Luiz Cláudio vai me permitir relembrar que nós levantamos de manhã num hotel, chega o professor Baião com a ideia, nós vamos mudar o campo de lugar. Me lembro o susto que nós tomamos na mesa. Como mudar de lugar? O prédio, nesse prédio que nós estamos nele, já estava licitado. Como é que nós vamos mudar de local? Mas tudo foi feito, mudou-se o prédio de local, a licitação de local e esse campus pôde ser, então, implantado aqui mais próximo, né? Não deixando o primeiro campus, mas fazendo com que lá pudesse tornar mais uma área de pesquisa e nós, então, foi colocado, né, toda a parte de graduação, de aulas práticas, teóricas, mas principalmente nesse campus aqui. Então, agradecer muito a ambos, agradecer imensamente ao nosso prefeito Márcio, que juntamente com todos os outros prefeitos, e aqui citar a família do ex-prefeito Jaime, que com certeza, tão citado aqui, mas tão reconhecido e meramente reconhecido, porque foi também um grande visionário, né, que busca para essa cidade uma universidade, como eu disse, um presente maior que uma cidade pode ganhar. Agradecer a família do João Gutenberg também, né, pela sua continuidade em dar a esse campus todo o apoio que a cidade pode dar. E ao prefeito Márcio e ao nosso diretor da Câmara, o vereador José Luiz, e todos aqueles que antecederam, porque eu digo para vocês, várias universidades têm aberto novos campi. Nem todas têm tido a facilidade, junto às suas cidades, o que Rio Paranaíba ofereceu para essa universidade. Rio Paranaíba e o entorno realmente abraçaram o campus UFV Rio Paranaíba. E isso só foi possível porque várias pessoas aqui se uniram, né? Me lembro quando nós inauguramos aquela placa com o nome de todas as pessoas que fizeram doação, não importa o montante, né? O professor Baião contava
quanto que as pessoas se sentiam felizes em doar por mais diferentes montantes de recursos para que pudesse ampliar esse campus. Então, a toda a comunidade de Rio Paranaíba, prefeito, e a todos aqueles que os antecedeu para que a gente pudesse chegar onde nós estamos. Agradecer imensamente ao diretor que nós temos hoje junto conosco, o professor Frederico, que já foi um diretor eleito pelo próprio campus, né? Nós tivemos diretores que vieram de Viçosa para ajudar, né, para dar os primeiros passos, trazendo conhecimento, e depois nós delegamos a esse campus, já pela sua maturidade, pelo seu conhecimento, fazer a sua própria eleição. E eles elegeram o professor Frederico, então, para que ele pudesse caminhar, né, dentro, juntamente com a sua equipe, os seus diretores. E aqui aproveito para agradecer ao professor Ézio, né, hoje diretor de ensino, ao professor Jairo, o diretor de pesquisa e pós-graduação, ao diretor de extensão e cultura, professor Cristiano Mundim, e a todos aqueles que antecederam também, que ajudaram em outros momentos, né, como diretores dessas áreas. Agradecer imensamente ao Rafael. O juiz federal Rafael, doutor Rafael, ele é um viçosense, mas esteve aqui em Rio Paranaíba. E não me esqueço quando ele mencionava algumas festas, vamos dizer assim, um pouco em excesso, que os alunos faziam, e eles eram levados até o juiz para que pudesse resolver algumas dificuldades que esses alunos provocavam. E o juiz, doutor Rafael, ele sempre levou os alunos a uma reflexão, a um trabalho social, para que eles pudessem entender, né, que eles estavam numa cidade, que tinha que se manter o silêncio. Enfim, o juiz Rafael, doutor Rafael, nos ajudou muito também aqui em Rio Paranaíba, não punindo os nossos estudantes, mas fazendo com que eles compreendessem, né? Fazendo com que eles pudessem amadurecer dentro dessa nova vida, dentro dessa nova cidade. Então, agradecer muito, doutor Rafael, este momento que, né, você esteve aqui junto conosco. Quero aqui agradecer aqueles que puderam e ajudaram imensamente a esse campus. A Makoto, o senhor Makoto, ao senhor Sequita, ao senhor Marcelo, cada um aqui dentro, né, da sua área, da sua empresa, o que eles puderam nos ajudar, eles fizeram com grande coração, né, e continuam fazendo esse grande trabalho. Os nossos alunos têm oportunidade de estar nas áreas experimentais dessas pessoas, dessas empresas, então isso para nós é de um crescimento muito grande. Agradecer ao senhor José Okuyama, né, que também essa área era dele, e ele, claro, nos cedeu vendendo essa área. Agradecer muito à Escola Padre Goulart, aqui na pessoa do professor Júlio Fernandes, diretor. Não podemos esquecer que quando nós não cabíamos dentro da nossa infraestrutura, da nossa edificação, a Escola Padre Goulart, ela tinha uma área que tinha acabado de ser edificada, nos concedeu aquela área e por lá ficamos um período. Então, agradecer imensamente a essa escola que com tanto carinho nos recebeu lá. Agradecer a todas as nossas empresas de comunicação, nosso site, a rádio, que tem sido uma grande divulgadora de tudo aquilo que a gente precisa, a Rádio Paranaíba, a Rádio Máximo, aos jornais, todos aqui sempre colaborando em momentos de campanha, em momento que nós precisamos, né, de que a mídia pudesse nos ajudar. Agradecer aqui a presença de todos os chefes de instituto, né? Hoje, aqui chefiando a Ciências Agrárias, o Instituto de Ciências Agrárias, a professora Fabrícia, em nome dela, todos aqueles que antecederam, ao Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, a professora Meire, ao Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas, a professora Rejane, e ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o professor Paulo Godoy. Estes são os institutos que cuidam especialmente da parte acadêmica. Então, ter o apoio e ter pessoas comprometidas com essa área é de uma importância fundamental. A qualidade do nosso ensino, da nossa pesquisa, está muito embasada no que os nossos chefes de instituto caminham, né, levando a qualidade cada vez maior.
E quero agradecer a professora Maria Goretti, como diretora do Centro de Ciências Saúde, Biológicas e da Saúde, aqui representando o campus de Viçosa. Claro, nem todos puderam caminhar até aqui, mas tenho certeza que eles gostariam muito de estar aqui, celebrando com os senhores este momento, mas em nome dela, estender o agradecimento a essa parceria enorme que os nossos professores, os nossos servidores têm com o campus de Rio Paranaíba. E também, claro, aproveitando aqui e saudando também pessoas de Viçosa, do campus que estão aqui conosco e que estiveram aqui desde o início, que são os nossos motoristas, tanto o Evandro como o Marcos, são aquelas pessoas que, sempre aqui prontas para trazerem pessoas para essa nova UFV. Agradecer ao nosso vice-reitor, professor João Carlos, que tem sido um parceiro incondicional. Uma pessoa que compreende essa instituição, Multicamp, na sua complexidade. Hoje nós estamos quase 500 quilômetros desse campus de Viçosa, mas não medimos esforços para estarmos aqui sempre que podemos, ora nos dividindo, ora estamos juntos, como hoje, um momento especial, saímos do campus de Viçosa, os dois, e viemos aqui para celebrar junto com vocês esse momento. Então, agradecê-lo muito. Ele foi o presidente dessa comissão de comemorações, é uma pessoa muito feliz, muito alegre, gosta realmente de festa e foi uma pessoa realmente bem escolhida para presidir essa comissão. E, claro, fizeram aí uma grande escolha para comemorar, que é trazer as crianças para dentro do campus. Nós precisamos mostrar para essas crianças, em especial do entorno, e mais especialmente ainda da cidade de Rio Paranaíba, o quão é importante esse campus para elas. O quanto elas precisam vivenciar aqui dentro, Então, quanto mais elas puderem estar aqui dentro, melhor, porque são os nossos futuros estudantes, com certeza, Então, parabenizar as crianças que tiveram aí o concurso literário, aquelas que participaram, todas as que venceram, ao concurso fotográfico, belíssima foto, a que foi a vencedora, as 2 fotos, a lua aí no meio das 4 pilastras. E também não posso deixar de agradecer aqui todas essas premiações que nós tivemos. A FUNARB nos agraciou com essas premiações. Agradecer a Tamires e a Thaís por essa condução de tudo aqui. E, claro, nesses agradecimentos, é dizer para vocês que 10 anos é um momento mesmo de celebrar. E que a gente celebre porque nós precisamos reforçar as nossas energias para mais 10 anos. Este é um campus que, assim que assumimos a reitoria, nós dedicamos imensamente a eles. É o mais jovem dos nossos 3 campi. Então, precisava de praticamente tudo. É a infraestrutura, é a discussão de projetos pedagógicos diferenciados. Hoje nós estávamos falando sobre isso, O campus de Viçosa tem sua característica, o de Florestal tem a dele, e o de Rio Paranaíba tem a sua característica. Então, claro, temos um regimento para todos, mas é preciso que a gente vá caminhando nas diferenças de cada um, que a gente vá discutindo essas diferenças. Então, esse campus, quando chegamos, havia uma dificuldade com professores. Nós tínhamos menos de 90 professores. Lutamos juntos e hoje nós estamos com 130 professores. Tínhamos aproximadamente 68 técnicos administrativos. Da mesma forma, uma busca por mais técnicos. Hoje estamos com 84 técnicos. E a infraestrutura era fundamental. Nós tínhamos a biblioteca e esse prédio para terminar e terminamos, iniciamos o restaurante universitário, terminamos o restaurante universitário e estamos agora caminhando com essa obra enorme, São 10 mil metros quadrados, mas de uma importância ímpar para vocês. Então, tem sido um esforço muito grande, mas reconhecendo que o campus está respondendo a cada dia, a todo o esforço que é feito para o crescimento daqui. Toda a pavimentação, a nossa parte de energia, que nós já estamos licitando para aqui uma central de energia, e isso nos deixa muito motivados. É o que dizia aqui na fala dos que me antecederam. É uma alegria muito grande nós podermos ver os resultados sendo colhidos. Por isso que trabalhar dioturnamente para esses 3 campos não me cansam.
Faço isso com uma grande alegria. Faço isso sabendo que nós estamos colhendo resultados. E os resultados, muitas vezes, não são para nós. O resultado é para essa juventude que está aí. Essa juventude brasileira que mencionava recentemente. Nós temos 25% dos nossos jovens nas universidades federais. Nós precisamos fazer com que possamos abraçar mais jovens dentro das nossas universidades, que são universidades de qualidade. Vocês viram no ranking, no site da universidade recentemente, nós somos a 16ª melhor universidade da América Latina. Estamos entre as 100 melhores universidades em agrárias no mundo. Então, nós precisamos trazer jovens para essas universidades que têm uma qualidade inquestionável. Então, é nesse trabalho, para que a gente possa interiorizar cada vez mais, né, a oportunidade que esses jovens do entorno aqui da região tiveram de ter um campus próximo a eles, isso é de um valor que não tem como você dimensionar, né? Dimensionar. Então, é isso que nós precisamos fazer. E a expansão desse campus, nós já tivemos aqui, já falamos do Plano Nacional de Educação, as metas do plano, nós precisamos dobrar o número de estudantes dentro das universidades federais até 2024. Então, esse campus, nós já conversamos, já existe uma motivação muito grande, né, e nós precisamos trabalhar em cima de um projeto para que a gente possa apresentar ao MEC. Então, nesse sentido, que eu quero dizer a vocês, né, claro, como reitora neste momento, a alegria que é estar à frente de uma instituição onde um campus como esse, que já formou 1.000 estudantes, vocês já formaram 980 estudantes aproximadamente. Então, olha o quanto que esse campus em 10 anos já contribuiu para esse país. Então, quero aqui dizer da alegria, parabenizá-los muito por tudo que vocês fizeram, dizer que sintam-se orgulhosos. Vocês estão fazendo uma diferença na história desse país, na educação deste país. Muito obrigada a todos vocês e vamos juntos para que a gente possa comemorar muitos outros 10 anos. Não sabemos até quando estaremos, mas tenho certeza, o máximo que nós pudermos estar aqui para comemorar a vida do campus de Rio Paranaíba. Muito obrigada a todos vocês. Para fechar o evento, foi convidado o poeta Acrísio. Ele divertiu e encantou os presentes. Quero cumprimentar a mesa que aqui se encontra posta e dizer a vocês, para quem não me conhece, eu sou filho do Rio Paranaíba. Portanto, faz 40 anos que eu mudei daqui. Quando eu vejo falar da beleza dessa terra, realmente eu me sinto orgulhoso. E quando o professor falou ali do pôr do sol, eu fiquei entusiasmado e quero dizer, professor, que quando ninguém mais reconhecer os seus esforços, lembre-se que até o astro-rei, quando aparece para iluminar a terra, ele encontra mais da metade da sua plateia dormindo. Esse é o astro-rei. Eu fiz aqui um poema para essa universidade e fiz com muito carinho. E, na verdade, eu não sabia o que ia acontecer aqui nesta noite. Quero agradecer ao Nilton por ter me ligado, pedido à moça ali para me ligar lá, me convidando para vir aqui. Eu fiquei satisfeito e muito honrado, viu, Nilton, por ter lembrado de mim. E fiquei honrado também ao ver tanta gente falando no seu nome aqui. Rapaz, você é o cara. Isso é muito bom. O Nilton, eu posso dizer que eu vi até nascer. O Marcinho eu vi nascer, né? Não fui parteiro não, viu, Marcinho? Mas eu vi nascer. Isso aí, o Nilton conheço desde criança, pai, não é? Não é porque eu estou muito velho, não, porque eu comecei novo. Então, eu coloquei aqui, minha prezada reitora, meu Rio, minha escola. Não sei, não é? E diz assim, meu Rio, minha escola, berço esplêndido que fascina, és a fonte dos desejos pautados no que ensina. Com luzes de esperança, num vasto eco de amor,
desperta quem é que passa o aroma de uma flor. Ribeiros de água pura, traduz o seu ensino com as vozes dos professores, entoadas como um hino. Desperta quem é que passa o gosto puro do saber, nos bancos de cada sala, pulsa jovens para conhecer. A vida toma sentido, pois a escola seduz, mostrando a quem é que passa que aqui resplandece a luz. Escola que pule o homem, dando um brilho divinal, quanto mais o tempo passa, vai se tornando imortal. Seu nome é sempre falado no território nacional, pois ensinou ao homem de bem tudo aquilo que é real. Professores e diretores trabalham todos em comum, como o brilho das estrelas reflete seus feitos em cada um. Rastro que nunca se apaga, nesta terra se firmou, graças a esta escola, vida de muitos rumo certo tomou. Neste encontro de versos, muitos sonhos realizou, 10 anos de vida fazendo, és menina com laços de amor.